Olá, todos os brasileiros vão à urna em primeiro ou segundo turno novamente nesse ano para escolher o presidente da República por eleições diretas, governador, senadores, deputados estaduais e deputados federais. E como missão pública, a TV Câmara e a Rádio Câmara, através também da internet, quer compartilhar com você informações que sejam essenciais para você aumentar o seu poder de informação a respeito, inclusive, das regras e de como a legislação pode interferir ou não nas questões de convencimento e de conteúdo para você apreciar e apurar a sua possibilidade de melhorar o seu voto. Para isso, nós convidamos o especialista em direito eleitoral, o Luciano Olavo da Silva, que, como nós, é servidor público e compartilha dessa missão pública de transferir informações a você. Por isso, a gente agradece você dedicar o teu tempo, Luciano. A gente sempre reforça essa ideia de que estamos numa emissora pública de televisão e é nossa missão essencial colaborar com o processo democrático em todas as suas instâncias. Vou começar pela questão da lei de ficha limpa, dada a grande repercussão que ela deu no tempo em relação às suas aplicações. Do ponto de vista da regra estabelecida para a eleição deste ano, 2018, que questões elas podem ensejar, por exemplo, para as pessoas entenderem que nem todo candidato que está inscrito com algum problema de ação judicial julgada, ainda que em estágio de colegiado, ou seja, por turma e segunda instância, que ele pode ficar, sim, de fora da ficha limpa para as pessoas entenderem. Bom, a lei da ficha limpa, Nelson, ela diz o seguinte: alguns crimes cometidos, né, eles impedem que o candidato registre a sua candidatura, eles impedem que o candidato seja considerado elegível, tá? Okay. Então o candidato é considerado inelegível. Muito bem. Um candidato que é considerado inelegível, ao ter o seu registro de candidatura realizado, ele será indeferido exatamente porque ele é inelegível. Mas a lei da ficha limpa, ela não veda o registro da candidatura. Ela apenas diz que o sujeito está inelegível. Então, existem duas teses, que agora nós vamos saber qual vai prevalecer. Até aqui, até este momento, quem era inelegível poderia perfeitamente registrar sua candidatura, como aconteceu várias vezes, e ao longo do processo eleitoral, quando fosse julgado o seu processo de registro da candidatura, esse processo seria indeferido, não é? E ele permaneceria na campanha até que o seu processo fosse indeferido. E haveria, então, uma possibilidade de substituição desse candidato que teve o seu registro de candidatura indeferido exatamente por ser inelegível, né? O princípio, uma das premissas do direito eleitoral é de que as questões sejam julgadas de forma mais rápida, até por causa do prejuízo irreparável do tempo. A eleição tem data, está marcado, tem campanha, tem registro, tem todos esses prazos a serem cumpridos. De que forma isso pode suscitar eventual prorrogação disso até o dia da eleição? Então, esse aí é o princípio da celeridade eleitoral. E o que aconteceu é que os prazos das campanhas eleitorais eles foram diminuídos, né? Você lembra que antigamente o registro da candidatura acontecia até às 19 horas do dia 5 de julho, agora nós temos o dia 15 de agosto como marco. Então, como a eleição continua na mesma data, que é o primeiro domingo de outubro, você tem um prazo muito menor para julgar esses registros de candidatura. Então, a decisão definitiva, ou a decisão que levaria à substituição desse candidato, ela tem que ocorrer até 20 dias antes do pleito. Agora vamos tentar fazer uma distinção aqui de informação, pensando sempre em você que é leigo, eventualmente, não tem obrigação de conhecer matérias específicas, muito mais da definição entre direito eleitoral e a questão criminal e civil. Nós estamos falando aqui, a princípio, inicialmente, de condenações de natureza penal, em segundo grau de jurisdição, ou seja, acima do nível da comarca, com julgamento em colegiado. É o caso, se você já está pensando aí já, sim, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porém, a gente vai comentar sobre os casos na esfera civil, de atos de improbidade administrativa, Luciano. Bom, o que é previsto para os atos de improbidade administrativa é o seguinte: um candidato que tenha sido condenado por improbidade administrativa e que nesta condenação tenha sido suspenso os seus direitos políticos, ele está inelegível desde que haja cumulativamente o reconhecimento de que houve dano ao erário e a suspensão dos direitos políticos, tá? Então, o que acontece? A improbidade administrativa, ela possui sanções possíveis
que não são necessariamente cumulativas. Que sanções são essas? A perda do cargo, uma multa e a devolução dos recursos eventualmente desviados e a suspensão de direitos políticos. Ela só levará à inelegibilidade do candidato na hipótese de cumular a suspensão dos direitos políticos e o reconhecimento de que houve dano ao erário. Se não houver a suspensão dos direitos políticos, nem se comenta o caso. E também se não houver, não houver dano ao erário, não existe possibilidade de ser considerada a inelegibilidade. É preciso que haja acumulação desses dois efeitos necessariamente para que o candidato condenado por improbidade não participe do pleito. Dano ao erário, suspensão de direitos políticos. E aqui também vale o efeito de segunda instância, decisão colegiada para onde houver prejuízo e suspensão dos direitos políticos? Sim também. A não ser que haja o trânsito em julgado na primeira instância, porque pode acontecer. Então, o sujeito pode ser condenado na primeira instância, não recorrer, houve dano ao erário, houve suspensão de direitos políticos, pronto, está resolvido o problema. Ou seja, embora você eventualmente possa não concordar, lógico, é para ajudar você no conteúdo de informação, a lei da ficha limpa, então, do ponto de vista de condenações de agentes públicos na área civil, aqui especificamente os casos de improbidade administrativa, da Lei 8.429/92, tem que haver essas listinhas que circulam na internet e se preenche esses requisitos aqui nesse momento. Mas uma coisa interessante disso, Nelson, é o seguinte, veja, o eleitor, ele não pode se contentar, na minha opinião, né, e tudo que eu falo aqui, eu falo em meu nome, tá, gente? Eu estou dizendo a minha opinião pessoal. O que acontece aqui é o seguinte, o eleitor não pode se contentar que a lei da ficha limpa apenas diga a ele quem são os bons e quem são os maus. Então, vamos supor o seguinte, você tem lá um candidato que ele foi condenado por improbidade administrativa, na condenação foi reconhecido que a sua improbidade causou dano ao erário, mas por uma questão lá de avaliação do magistrado que o condenou, ele não suspendeu os direitos políticos. Possibilidade de provas, por exemplo? Possibilidade de provas. O magistrado ele tem lá uma gama de complexidade muito maior para analisar cada caso concreto. Então, nesse caso específico, ele entendeu que não devia suspender os direitos políticos. Isso não quer dizer que, porque ele vai ser candidato, que você tem que votar nele. Você pode fazer o seu julgamento. Apesar dele ter passado o julgamento da lei da ficha limpa, você pode ter o seu julgamento. Como você vai saber disso? Todos os candidatos, quando registram as suas candidaturas, eles disponibilizam para você, eleitor, as suas certidões criminais e de condenações por improbidades administrativas. Então você pode entrar lá no nominho dele, lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, que é onde isso é disponibilizado e é público, e verificar quais são as certidões que ele apresentou. E se você entender que é o caso, você pode também entender que não é o caso, você não votar nele, mesmo que ele não tenha os direitos políticos suspensos, porque você acha que basta que ele tenha sido condenado por improbidade administrativa. Então, ele pode não se tornar inelegível para a lei da ficha limpa, mas para você ele pode ser inelegível, basta você não votar nele. Ou seja, a questão de cidadania que o Luciano está contribuindo com a gente aqui vai muito além da lei da ficha limpa em si, com as suas aplicações ou não. Você, em última instância, é que terá a oportunidade, lógico, sempre de forma livre, de exercer esse poder de apuração e deve fazê-lo. Sim, o eleitor deve ter também os seus critérios pessoais, não é? A lei da ficha limpa ela tem critérios objetivos, como por exemplo esse, o sujeito condenado por improbidade, ele tem que ter o dano ao erário e a suspensão dos direitos políticos, e você pode ter um critério até mais apurado, pode dizer, não, para mim basta que tenha causado dano ao erário, não me importa que ele não tenha os direitos políticos suspensos, eu não vou votar nele porque ele causou dano ao erário. Então, isso é um julgamento que cada pessoa faz caso a caso, né? Ninguém está dizendo aqui que é certo ou que é errado, que se o sujeito foi condenado por improbidade administrativa, significa que ninguém pode votar nele. E ninguém está dizendo o contrário, que pode votar em todo mundo que foi condenado por improbidade administrativa. Você tem que ter o seu critério pessoal e a democracia é feita para isso, para você participar com os seus critérios. Uma outra questão natural, em função do fato inusitado, sui generis na história, mas que é concreto, de o Partido dos Trabalhadores ter inscrito e decidido na sua instância partidária que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será o candidato a presidente. Agora, nós estamos gravando aqui, terá toda a fase de análise pela Justiça Eleitoral do registro da candidatura. O que eu vou comentar com o Luciano aqui é quais são as possibilidades eventuais, no limite da nossa possibilidade de comentário de eventuais casos novos, da substituição ou não de candidaturas. O que diz a lei a respeito disso? Bom, independente de ser o ex-presidente ou não, né, vamos tratar o caso genericamente. Um candidato que esteja alcançado por uma das previsões de inelegibilidade da Lei Complementar 64 de 90, ele pode, em tese, registrar sua candidatura. E não há vedação ao registro da candidatura.
Durante o julgamento do registro da candidatura, obviamente, será dito que ele é inelegível. E um candidato inelegível não pode assumir o cargo, caso venha a ser eleito, né? Não pode nem participar do pleito, uma vez que tenha transitado em julgado a decisão que reconheceu a sua inelegibilidade. Então, o que acontece? Numa situação dessa, a lei prevê que pode ocorrer a substituição do candidato. Até quando? Até 20 dias antes do pleito e até 10 dias depois da decisão que reconheceu a inelegibilidade. Então, a discussão por hora se dá nesses termos. Qualquer candidato inelegível que registrar sua candidatura terá a sua inelegibilidade reconhecida lá pela Justiça Eleitoral e terá um prazo para substituir esse candidato, caso a chapa queira permanecer no pleito. Vai haver a substituição de um dos componentes da chapa, que é aquele que foi reconhecido inelegível. Não havendo a substituição, aquela chapa então é retirada do pleito, porque aí o candidato inelegível não tem condições de ser eleito, né? Em geral, os partidos fazem a substituição e eles têm esse prazo na lei, 20 dias antes do pleito, 10 dias após ser reconhecida a inelegibilidade. Qual que é o prazo limite para qualquer situação, lógico, de possibilidade em função da questão operacional, são milhares de urnas, a gente está pegando mais o caso aqui de presidente da República, mas valeria o mesmo raciocínio eventualmente em escala, ainda que menor, para senador e mesmo para governador, de possibilidade operacional de substituir o nome na urna eletrônica. Você demanda uma engenharia operacional gigantesca. As urnas, elas passam por um processo, existe lá uma resolução do TSE que regulamenta tudo isso daí, que é pública, você pode pesquisar lá na internet, já está inclusive publicada. As urnas, elas passam por um processo de carga. O que significa isso? Eu vou inserir na urna, inseminar na urna ali todas as informações do pleito. Então eu vou dizer para cada urna quem são os candidatos disponíveis naquela circunscrição eleitoral e quais são os eleitores que devem e podem votar naquela urna eletrônica ali específica. Isso é feito urna a urna, individual, urna, sessão a sessão. Individualmente, uma por uma. Então o que acontece? Obviamente, o candidato não pode ser substituído a todo tempo, porque não dá tempo de você ficar mudando isso aí toda hora. Existe um prazo para realizar essas alterações para que essa urna seja inseminada, vamos dizer assim, né? Para que ela seja carregada, que é o termo que se usa na Justiça Eleitoral, carga das urnas. Só que existem algumas hipóteses que o candidato pode ser substituído após o prazo limite e essa urna já estará com seus dados inseridos. Excepção à morte, por exemplo. Exatamente. Numa situação como essa, o que acontece? Numa situação como essa, a legislação prevê que a substituição pode ainda ocorrer, mas não na urna eletrônica. Na urna eletrônica vai com o nome do candidato anterior. Então o que acontece? Você lá na urna eletrônica, você vai votar do candidato substituído, mas vai eleger o candidato substituto. Então, isso eventualmente pode criar uma certa confusão na cabeça do eleitor. Peraí, eu estou votando um, mas o outro que vai ser eleito. Mas por conta de uma dificuldade ou de uma impossibilidade operacional de fazer a substituição a todo momento. Vou dar um exemplo aqui, claro. Digamos que 3 dias antes da eleição, o candidato morra. No caso de morte, existe a possibilidade de substituição após esse prazo dos 20 dias, não é? Então acontece o quê? Morreu 3 dias antes, óbvio que não vai dar tempo de substituir o nome do candidato que morreu em todas as urnas pelo que vai substituí-lo. Então, o eleitor vai votar no que morreu e eleger o substituto. É possível, sim, então, tecnicamente e juridicamente, que até em função de eventuais recursos, para qualquer caso de natureza que um novo venha aparecer, a gente não conhece a realidade do Brasil inteiro aqui, de que a foto e o registro, o nome de um, não seja aquele que seja o candidato registrado oficialmente. Existe sim essa possibilidade. Existem os casos em que essa possibilidade ela é permitida pela lei. Tempo de campanha, Luciano. Essa campanha, para quem ainda não se deu conta, já estamos há eventualmente 60 dias do primeiro turno das eleições, é muito pouco tempo para discutir o país, tem uma série de problemas lá fora, e essa é uma questão até para ver o teu lado pessoal, cidadão, de que você considera em relação a isso. Temos uma série de efervescências sociais aqui fora e a campanha ficou ainda mais curta do ponto de vista eleitoral. Tem gente que gostou disso do ponto de vista da televisão lá, porque acha enfadonho o horário eleitoral. Mas tem muita gente criticando que o prazo ficou muito curtinho, não vai dar tempo de discutir quase nada.
Essa questão da diminuição do tempo das campanhas, ela veio no bojo daquela discussão de diminuir o custo das campanhas. Só que, assim, na minha opinião, isso não aconteceu. Não aconteceu por quê? Se você for verificar a legislação, você vai ver que houve uma diminuição enorme do tempo da campanha, acho que mais de 50% do tempo da campanha foi eliminado. Mas o limite de gastos da campanha, quando isso foi feito, parece que de 60% ou 70%, não me lembro bem o número, do maior valor de campanha da eleição anterior. Então, ora, como que você diminui o tempo em 50%, mas permite que o valor aplicado seja 70% do maior gasto? Então, você diminuiu o tempo, mas aumentou o valor proporcionalmente. Então, eu não me convenço dessa questão da diminuição dos custos da campanha. Eu acho que é ruim diminuir o tempo das campanhas, porque quando você diminui o tempo das campanhas, você também tem um efeito na decadência das ações que apuram os ilícitos ocorridos nessa campanha. E você também tem um efeito na possibilidade de esclarecimento da população acerca das propostas eleitorais, porque você tem um tempo menor para que isso seja esclarecido para o eleitor. Então, como o efeito prático de diminuição dos custos não se concretizou, tanto que agora nós vemos aí que há 2,5 bilhões de reais destinados para os partidos e candidatos nesse ano de 2018. Eu penso que nós perdemos o efeito eventualmente positivo, que seria a diminuição dos custos, e mantivemos apenas os efeitos negativos, que é a diminuição do tempo das investigações associadas aos ilícitos que ocorrem nas eleições, por conta da decadência, e também a diminuição da possibilidade de esclarecimento da população acerca das propostas, porque você diminui também o tempo de propaganda eleitoral, você diminui a quantidade de debates possíveis, você diminui até a quantidade de tempo que o eleitor, mesmo informado, tem para fazer uma análise, uma reflexão acerca daqueles temas, porque são temas complexos que demandam, digamos assim, uma reflexão responsável e ponderada. A princípio houve uma estratégia simplista de vender a ideia de que menos campanha, porque o horário eleitoral é enfadonho, a maior parte da população, infelizmente, é alienada em relação ao processo de participação política, temos milhões de semi-analfabetos, analfabetos, enfim, dado a nossa estratificação social das condições que estão muito distantes da participação pública. E isso ficou desequilibrado em relação a custo e campanha. Você citou a questão de fundo e recursos de natureza para a gente começar a entrar um pouquinho nisso. Mas antes disso, como você citou a questão da decadência, se essa correlação no pós-campanha, a gente sempre olha, depois e passou a eleição, a gente perde isso de referência, o eleitor termina, parece Copa do Mundo, né? Acabou a Copa do Mundo, ele toca a vida dele, vai para frente, só que se tem uma consequência aqui igualmente gravíssima do ponto de vista da capacidade de aplicação da legislação eleitoral para a cidadania. Os limites, citou a decadência, os limites de prazo para a verificação de eventuais ilícitos ou irregularidades eleitorais são muito curtos, se isso incentiva a impunidade. Existe um pensamento a respeito de que as ações eleitorais elas precisam ser céleres, e precisam mesmo, né? Existe aquele princípio da celeridade eleitoral, e nada contra isso, obviamente, faz parte digamos assim, dos ritos jurídicos, dos ritos processuais das ações eleitorais. Agora, com relação às decadências, o que acontece é que a gente tem que verificar o seguinte: como funciona o Poder Judiciário no ramo eleitoral e o Ministério Público. A Justiça Eleitoral, ela funciona com magistrados que não são da Justiça Eleitoral, são magistrados da Justiça Estadual e são membros do Ministério Público da Justiça Estadual que cumulam a função eleitoral com as suas funções cotidianas, que são funções, todo mundo sabe, é fato notório, funções sobrecarregadas de serviço, claro, milhares e milhares de processos, e eles cumulam isso daí com a Justiça Eleitoral. Então, o que acontece? Na velocidade de uma campanha eleitoral, esses profissionais do direito, esses magistrados, esses promotores, esses membros do Ministério Público, eles se desdobram lá para verificar todas as irregularidades, todas as infrações e investigá-las. E não são coisas simplórias, são coisas muitas vezes muito complexas, e apresentar uma ação, né? Então, o que é a decadência, para quem não é da área do direito? A decadência é um prazo, é o prazo que permite o ajuizamento de uma ação contra um ilícito. No caso das ações eleitorais, boa parte delas tem uma decadência de 15 dias após a diplomação. Então, vamos supor, o sujeito é diplomado,
Aí o Ministério Público, ele tem 15 dias após a diplomação, que é logo ali depois do pleito, para poder ter investigado todas as irregularidades que aconteceram e formular a ação, reunir as provas, ouvir as testemunhas e ajuizar a ação. Então, em que pese o rito ter que ser célere, e tem mesmo, eu acho que poderia haver um meio termo entre esse prazo de decadência, poderia ser um pouco maior na minha opinião. Até porque o candidato só vai assumir no ano seguinte. Então, não entendo essa pressa da decadência, que muitas vezes inibe o ajuizamento de uma ação, que busca fazer o quê? Proteger o interesse público e o interesse que é direito humano. Porque, veja bem, o direito de participação política é um direito humano também. E aí acontece o quê? Quando a gente vai ver o sistema jurídico, a teoria dos direitos humanos, o que acontece com as ações de proteção dos direitos humanos? Elas são imprescritíveis, não tem decadência sobre elas. Ora, mas veja bem, se uma ação de burla à eleição, por exemplo, de compra de votos, ela provocou um prejuízo à formação da consciência do indivíduo na sua participação política, ou seja, ela manobrou, ela desviou, ela fraudou a participação política do indivíduo, que é direito humano. Direito de participação política é direito humano. Por que essa ação decai tão rápido? Porque existe um direito humano que é diferente do outro? A gente está falando de decadência com o sinônimo de perda do direito de agir ajuizar a ação. E ajuizar a ação. Fundo partidário e fundo eleitoral. São cerca de 800 milhões de reais destinados a fundo partidário, foi uma decisão do Congresso, e 1,7 bilhão ao fundo eleitoral. As pessoas não dominam para que serve uma coisa, para que serve outra, ou se elas se somam aí na possibilidade de gastos pelos partidos. Então, existe o fundo partidário, ele sempre existiu desde a Lei 9.096 de 95, não é algo novo. Só que o fundo partidário, ele tinha valores, digamos assim, modestos. E esse fundo partidário, ele foi sistematicamente sendo aumentado ao ponto de nós chegarmos a esse ano de 2018 com um montante de aproximadamente 889 milhões de reais, né? 888,5 mais ou menos, eu não sei o número exato, mas é entre 888 e 889 milhões de reais. E da onde que sai o recurso do fundo partidário? O recurso do fundo partidário ele sai do erário, sai do orçamento da União e das multas eleitorais que, por exemplo, você, eleitor, paga quando deixa de votar. Você paga uma multa, ela vai para o fundo partidário. E esse dinheiro é distribuído aos partidos, né? Veja que não é pouco dinheiro. Eu estou falando em 889 milhões de reais por ano, tá? É um dinheiro bem considerável. Se você for fazer uma comparação, por exemplo, que as bolsas da CAPES foram suspensas no Brasil inteiro por questão de 300 milhões de reais, se não me engano, né? Então, a gente não está falando de quantias modestas, né? Para você ter uma proporção do que isso representa. Esse dinheiro do fundo partidário, ele é distribuído aos partidos políticos com registro no TSE, segundo alguns critérios, entre eles a quantidade de votos que o partido recebe, lá a soma dos votos que ele recebe para a Câmara dos Deputados. Foi criado agora em 2018, para 2018, além do fundo partidário, um chamado fundo eleitoral. Tá? O que é esse fundo eleitoral? É um montante de recursos destinado especificamente para as campanhas eleitorais. O fundo partidário, ele pode ser usado também para campanhas eleitorais, mas ele tem várias outras destinações. Ele pode ser usado na subsistência dos partidos, pode ser usado para contratar pessoal que trabalha nos partidos, uma série de destinações relacionadas com a existência do partido. O fundo eleitoral, ele é usado especificamente para as campanhas eleitorais. Quanto que é esse fundo eleitoral? Agora, em 2018, ele é de 1,7 bilhão de reais. Então, se você somar os dois valores, a gente vai perceber que em 2018 foi destinado aos partidos políticos, seja para a sua subsistência como partido, seja para a sua aplicação em campanhas eleitorais dos seus candidatos, mais de 2,5 bilhões de reais. Isso num ano de crise como 2018. Então, qual é a justificativa para que haja essa dotação orçamentária para os partidos e candidatos? É porque houve todos aqueles escândalos de corrupção para as campanhas eleitorais. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, que se não houver um financiamento com participação do poder público, vai abrir ensejo a participação da iniciativa privada e, portanto, que vai haver corrupção. É mais ou menos
na minha avaliação pessoal, isso são palavras e ideias minhas, é mais ou menos como uma chantagem. Ou você me dá o dinheiro ou eu pratico corrupção. Isso, no meu modo de ver, é um absurdo. Né? A União não tem que pagar para os candidatos para eles não praticarem corrupção. Eu acho que isso aí não existe. É um pensamento degenerado, a meu ver. Agora, há muito apoio ao financiamento público das campanhas na sociedade e há muita crítica. Né? Então, é questão de você olhar todos os ângulos aí dos fatos e verificar como você vai se posicionar. Eu tenho para mim que o financiamento público não inibe a corrupção, não vai eliminar a corrupção. Porque acontece que a corrupção ela sempre aconteceu não em função da fonte ilícita de recursos. Então, se a fonte ilícita vai ser pública ou privada, não é esse o problema. O problema é a fonte ilícita de recursos. Então, de nada adianta você mudar a fonte ilícita se não há um controle sobre as fontes ilícitas. Esse é um dos problemas que envolve a questão da discussão desse volume de recursos que saem do orçamento destinados a essa função. Na outra ponta, há uma série de brechas que não foram resolvidas do ponto de vista de entrada de recursos, inclusive de origem ilícita. Eu vou chamar a atenção para um aqui para vocês prestarem atenção, que é um grande aprendizado sobre os recursos não identificados, a possibilidade sim deles serem utilizados nessa campanha. Nelson, a lei eleitoral, que é a lei 9.504 de 97, ela dá um tratamento aos recursos de fonte vedada e um tratamento diferente aos recursos de origem ilícita. Veja bem, uma coisa é um recurso ser de uma fonte vedada. Você tem lá na lei 9.504 uma série de fontes de recursos que são vedadas. Então, se for identificado que uma dessas fontes depositou dinheiro na conta do candidato e ele usar esse dinheiro, ele vai ter o seu registro cassado, ou se já tiver sido diplomado, o seu diploma cassado. Tá? Então veja a gravidade de você usar recurso de uma fonte vedada. Agora, para eu saber que a fonte é vedada, eu preciso que ela seja identificada. Senão eu não vou saber de onde é a fonte. Imagine, no entanto, que ao invés de aparecer um recurso de uma fonte vedada, aparece na minha conta de candidato um recurso de uma fonte não identificada. De uma origem não identificada. Ora, quais são as origens não identificadas de recursos? A meu ver, ou são recursos que advêm da corrupção do crime organizado, aí, do tráfico de drogas, de outras formas de crime, porque senão a fonte seria conhecida. Então, o recurso entra na campanha do candidato e o que ele tem a fazer é simplesmente devolver esse recurso, depositar esse recurso na conta do Tesouro. E se ele utilizar esses recursos? Se ele utilizar esses recursos, ele não vai receber sequer uma multa, porque não é previsto multa para a utilização de recursos de fonte não identificada. O que vai acontecer com ele é que ele será eleito. Veja, ele não sofrerá a perda do registro nem do diploma, porque não é um recurso de fonte vedada. Eu não posso dizer que a fonte é vedada, porque a fonte não foi identificada, e ele simplesmente tem que depositar o recurso na conta da União. Se ele não depositar, o que vai acontecer é que ele vai sofrer uma execução fiscal. Digamos que ele tenha usado R$200 mil de recurso de origem não identificada. E vai sofrer uma execução fiscal para pagar esses R$200 mil. Mas não é uma multa, é uma execução fiscal. E acontece o quê? Como ele não recebeu uma multa, se ele tiver sido eleito, ele vai poder concorrer na próxima eleição, ainda que ele não devolva esse recurso na execução fiscal. Por quê? Se ele não tiver patrimônio, a execução fiscal não vai conseguir executar seus bens para receber esse recurso de origem não identificada, e aí a legislação de execução fiscal ela diz o quê? Se após executada a ação não for encontrado bens, a execução fica suspensa por 1 ano. Após o período de 1 ano, essa execução volta à sua marcha processual. Se novamente não for encontrado bens, ela é arquivada. Então, quer dizer, vamos criar aqui uma hipótese, né? Uma situação hipotética. Eu recebo lá R$200 mil do tráfico de drogas para concorrer com o meu outro companheiro aqui, meu candidato, que está lutando lá para receber doação de pessoa física, que é a fonte permitida. Obviamente, se é recurso de tráfico de drogas, vai ser um recurso de origem não identificada que o sujeito não vai identificar. Aí eu uso esse recurso, me elejo, não recebo multa nenhuma e depois fico lá respondendo uma execução fiscal que não será levada a cabo porque eu não tenho patrimônio. Meu patrimônio não é declarado, não está no meu nome, eu não tenho patrimônio. A gravidade disso, do ponto de vista da aplicação do processo eleitoral, num país que acaba de discutir, não deixou resolvido, a questão de fontes privadas de recursos públicos, que a gente fala em seguida. Para as pessoas trocarem em miúdos, eu pego contrabando, descaminho, lavagem de dinheiro. Ninguém nesse ramo quer ser identificado, nunca. Tem um volume gigantesco de recursos
E eu utilizo sim, mas o tráfico de drogas, para citar o exemplo mais emblemático, pode sim não sofrer praticamente nada. Não sofrer praticamente nada. Então, assim, eu acho que a legislação que é dada ao Ministério Público para ele trabalhar é uma legislação que põe o Ministério Público em grande dificuldade, na minha opinião. Eu não sei se os membros do Ministério Público têm uma opinião diferente, né? Nunca conversei com eles a respeito. Mas olhando a legislação ali, apenas como alguém que está estudando o assunto, me parece uma coisa que ata as mãos. Ora, será que alguém imagina que um dinheiro de recurso de origem não identificada, que aparece na conta de um candidato, veio de uma fonte ilícita? Será que alguém é ingênuo a esse ponto? Porque se a fonte fosse ilícita, me parece óbvio que seria identificada. E será que uma pessoa que recebeu 200, 300 mil reais de uma fonte ilícita, não identificada, e usou, e teve uma vantagem competitiva na eleição, é eleita, merece simplesmente responder uma execução fiscal? Seria simplesmente imaginar que agora já foi, que a legislação pudesse ou tivesse que colocar o simples, que toda origem de recurso tem que ser identificado, senão... Olha, eu vou dizer a minha opinião, né? Eu não gosto de ser muito radical nessas questões de legislação, porque para mim o radicalismo acaba impedindo muitas vezes a imposição da sanção, porque às vezes a sanção é tão radical que você fica, né, nossa, isso aí é um absurdo aplicar uma sanção tão grave para uma conduta tão singela. Mas nesse caso do recurso de origem não identificada, na minha opinião, o tratamento da legislação, quando o Congresso foi lá e fez a legislação, ele teria que ter dado um tratamento diferente. Usou recurso de origem não identificada, vai ter o seu diploma ou o seu registro cassado. Porque o candidato ele tem que ter uma gestão da sua, Claro. da sua conta bancária ali, que ele está Uma usando razão os muito recursos. simples, de usurpar do sistema inteiro. Ora, e isso cria uma vantagem competitiva, Nelson. Você imagina que um candidato fique lá lutando para ter recurso da única fonte ilícita hoje, que são as doações de pessoa física. Aparece um sujeito lá com 200 mil, 300, 400 mil, vence uma eleição. Aí, não, eu não peguei dinheiro de fonte vedada, a minha fonte é não identificada, eu não recebi multa nenhuma, então, portanto, eu não vou ficar sem quitação eleitoral, eu vou poder concorrer na próxima eleição, eu vou ter que simplesmente que responder uma execução fiscal, mas eu não tenho bens. Então, qual é a razoabilidade disso? Eu tenho para mim que não é razoável isso daí, né? Opiniões você vai encontrar em outro sentido, provavelmente, mas eu gostaria de ouvir os fundamentos. Tá, a gente está falando de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, mas não vamos ser ingênuos que tem outras fontes de recursos não identificados, praticados nas relações humanas coletivas no dia a dia, inclusive religiosas, para não deixar nenhuma margem de dúvida no comentário. Fonte de recurso privado. A eleição teve a discussão da participação das empresas, o Brasil viveu uma efervescência em relação a isso, mas também ficaram brechas ou possíveis incongruências aqui na forma de utilização ou não de recursos. A fonte de recurso privado, como você sabe, né, houve uma ação, uma ADI, uma ação de declaração de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, sobre o dispositivo da Lei 9.504 de 97, que permitia a doação de pessoas jurídicas. Então, hoje, essas doações não existem mais. Então, restou o quê? As pessoas físicas. Então, hoje em dia, a única fonte privada de financiamento de campanhas são as pessoas físicas. Muito bem. Só que a legislação também trouxe a inovação do crowdfunding, né, que é a vaquinha virtual. Então, o que acontece nisso daí? Veja bem, isso também, mais uma vez aqui, destaca uma opinião minha, é uma análise que eu faço da situação. Digamos, Nelson, que eu seja um daqueles traficantes lá de uma daquelas comunidades, por exemplo, do Rio de Janeiro, que tem na favela, na comunidade, o seu curral eleitoral. E eu tenho dinheiro de tráfico de drogas. E eu tenho que aparecer com esse dinheiro de uma forma lícita. O que eu posso fazer agora diante desse crowdfunding? Eu posso pegar o meu dinheiro, posso me registrar como candidato, eu posso pegar o meu dinheiro, distribuir esse dinheiro na comunidade e falar, olha pessoal, todos vocês aqui, doem esse dinheiro para mim, pelo crowdfunding lá, entro no site, dou esse dinheiro para mim, e aí eu vou comprar com esse dinheiro o quê? Eu vou comprar com esse dinheiro panfletos, alimentação para meus cabos eleitorais, vou pagar a manutenção dos automóveis que vão ser utilizados na minha campanha, tudo em pessoa jurídica que eu mesmo criei. Você está entendendo isso daí? Isso não é, digamos assim, ao menos em tese, uma possibilidade que a gente deveria evitar?
Mas eu posso fazer isso também com jogo de azar, jogo do bicho, Sim. caça-níquel, dinheiro de Sim. recurso de igreja, até de quermesse, se quiser. E aí, você para potencializar essa possibilidade, aconteceu o seguinte: as pessoas físicas elas podem doar até 10% do seu rendimento bruto. E aí você poderia argumentar o seguinte: bom, Luciano, mas isso que você está falando vai ser meio difícil, porque as pessoas podem doar até 10% do seu rendimento bruto, mas lá na comunidade, lá na região pobre, vai ser difícil encontrar pessoas com rendimento para eu conseguir fazer essa doação, para conseguir fazer essa doação. Mas veja, existe na legislação a seguinte permissão: como hoje em dia quem é isento do imposto de renda não precisa declarar imposto de renda, então se a pessoa não tiver renda nenhuma e, portanto, não precisar declarar imposto de renda, a legislação permite que ela doe até 10% do limite de isenção. Ora, então quer dizer que se eu ganho um salário mínimo por mês, vamos arredondar aqui que o salário mínimo seja R$1.000, eu ganho R$12.000. Pelo que consta na Lei 9.504/97, eu poderia doar 10% dos 12.000, que seria 1.200. Só que houve uma autorização que inclusive não está na lei. A lei, o texto seco da lei, não consta essa autorização. Existe lá uma autorização na regulamentação que diz que as pessoas que não declaram imposto de renda, e portanto aquelas que estão isentas, podem doar até 10% do limite de isenção. Então quer dizer, quem ganha 12.000 pode doar até 2.500. Portanto, mais de 20% do rendimento bruto dela anual. E quem ganha 30.000, que portanto já não está no limite de isenção, pode doar só 3.000. Simples, eu vou no número de 14 milhões de desempregados, para tentar esquentar esse dinheiro, utilizando o raciocínio anterior com esse, me valho dessa resolução e distribuo a norma. Então, eu acho que existe uma fragilidade nesse sistema aí. Não é? Vamos ver se essa fragilidade ela se materializa aí nas eleições, né? Mas a gente está falando no mínimo de duas frentes de fragilidades que colocam em xeque uma discussão sobre o aperfeiçoamento do sistema das regras eleitorais para o exercício da democracia e da escolha. Acho que é preciso pensar, os legisladores, eles precisam pensar numa questão mais eficaz de impedir os recursos de origem não identificada, porque essa norma ela é no direito o que a gente chama de norma imperfeita, né? Que o conceito legal de lei é o quê? É uma norma cogente e abstrata. O que faz ela ser cogente? Ela tem uma sanção referente ao seu descumprimento. Se eu digo que eu não posso usar recurso de origem não identificada, mas não existe uma sanção para o uso, a não ser a devolução, que a devolução do recurso de origem identificada não é uma sanção, uma obrigação, o dinheiro não é meu, não sei de quem é, não sei a origem. Se eu tenho apenas que devolver. Se eu devolver, eu não sofro nenhuma sanção, eu sofro apenas uma execução fiscal, caso eu use esse recurso, me parece que isso aí é quase que uma permissão. E no caso da proibição de fonte de financiamento privado, se tem uma distorção, a pessoa jurídica, CNPJ, trocando em miúdos em relação a alguns grandes grupos onde o CEO da empresa ou o dono da empresa tem uma quantidade de recursos disponível bastante superior àquele, se esse processo não continuou distorcido eventualmente. Então, eu tenho umas opiniões meio divergentes assim, da maioria, mas assim, eu vejo que as pessoas formam a sua opinião muito superficialmente, porque todo mundo ficou muito contente quando foi vedada a doação de pessoa jurídica. E você veja que foi até uma decisão bem apertada no STF, porque o tema é polêmico. Claro. Né? Vedou-se a doação de pessoa jurídica. Então, vamos dar um exemplo aqui. Né? Então, a Odebrecht, por exemplo, ela não pode fazer uma doação para um candidato, a Odebrecht. Mas o Marcelo Odebrecht pode. Então, veja que não há muita diferença numa coisa para outra. E outra coisa, a doação para candidato é aquela doação que é feita no CNPJ do candidato que ele abre após registrar sua candidatura. Agora, veja bem, a Odebrecht ela não pode doar para o candidato. Agora, a pessoa física, Nelson Gonçalves, se quiser ser candidato, vamos supor, ter uma eleição em 2018, você pode agregar o seu patrimônio licitamente, não há nenhum ilícito nisso. O contrato de doação é um contrato previsto no Código Civil, regulamentado. Você pode receber uma doação para o Nelson da Odebrecht. Ela pode doar um dinheiro, não pode? Eu vou dar um prêmio para o Nelson Gonçalves, que ele é um jornalista excepcional, vou dar um prêmio para ele de tantos milhões de reais. Ou simplesmente vou doar um dinheiro para você. E o que diz a legislação eleitoral? Que o candidato pode arcar com a sua campanha 100%.
Então, se você tiver agregado ao seu patrimônio no ano anterior, ou em algum momento, dinheiro que veio de uma dessas origens, mesmo pessoa jurídica, a partir do momento que isso incorporou o seu patrimônio pessoal, você pode arcar com 100%. E outra coisa, Nelson, dessa estrutura que foi desenhada dos financiamentos de campanha. Ora, se a legislação permite que o candidato arque com 100% do valor da sua campanha, se para o próprio candidato não vale o limite de 10% do seu rendimento anterior, então ela está dizendo o quê? De modo indireto, quem é rico tem mais chance de concorrer do que quem é pobre. Não é? Então, se você tem um candidato, por exemplo, que ele é banqueiro, e ele tem um patrimônio pessoal muito alto, e você tem um outro candidato, por exemplo, que ele é operário, você já definiu quem vai ganhar a eleição. E um último item para a gente comentar disso, a questão de controles de fluxo de receita, que não estão na questão do regime eleitoral, lógico, mas que interferem nessa nossa discussão aqui do país. Eu concordo com você. Eu acho que, ao invés de haver esse controle sobre as fontes lícitas de recurso, a gente deveria ter um controle sobre as fontes ilícitas. Então, assim, a gente tem aqui na nossa história política, né, poderia citar aqui alguns casos que se tornaram notórios na imprensa, como o caso Lumos. Como é que aparece uma montanha de dinheiro, e eu não estou usando uma metáfora, uma figura de linguagem, porque de fato era uma montanha de dinheiro. Sim. Como é que aparece uma montanha de dinheiro em algum lugar e não se sabe de onde aquele dinheiro saiu e nem para onde ele vai? Não há controle sobre o fluxo financeiro. De como esse dinheiro saiu do sistema sem ninguém saber. Então, eu acho que muito mais importante do que manter um controle sobre as fontes lícitas é manter um meio de fiscalização e controle sobre as fontes ilícitas, porque essas fontes ilícitas é que financiam a corrupção eleitoral. E mesmo esse financiamento empresarial de pessoa jurídica que foi vedado, eu particularmente não sou muito favorável pelo seguinte, Nelson. Numa democracia, eu tenho para mim que todos os setores devem ter direito de participar da decisão política. Só que os setores não devem ter direito de comprar a decisão política. Então, se eu não quero que as empresas financiem as campanhas eleitorais a ponto de aqueles montantes que elas fornecem serem capazes de comprar a decisão, o que eu poderia fazer? Um escalonamento. A empresa aqui do Nelson Gonçalves, que ganhou R$100 mil no ano, vai poder doar 2% do seu faturamento para as campanhas eleitorais. Agora, a construtora lá, a empreiteira, que faturou 10 bilhões de reais no ano, ela vai poder doar 0,0000001%, a ponto de criar um equilíbrio entre os doadores que muito faturam e os doadores que pouco faturam. Por quê? Porque assim, se eu tornasse, apesar do seu montante de recursos auferidos, a sua doação irrelevante, ela não teria poder de barganha para comprar uma decisão política. Então, eu manteria essas pessoas jurídicas no sistema participando das escolhas políticas, das decisões, que me parece legítimo numa democracia, todos os setores participar, mas diminuiria a capacidade dela de praticar um abuso do poder econômico que ela tem, diminuindo o limite de doação. Agora, se eu ponho uma regra como a que existia, 2% do faturamento bruto da empresa. Ora, 2% do faturamento de algumas empresas é maior do que o orçamento de muitos municípios do Brasil. E quem sabe de alguns estados. Então, isso não tem razoabilidade. Luciano Lavo da Silva, a gente tem inúmeros outros temas aqui para conversar com você. Vamos tentar fazer isso de forma parcelada ao longo do tempo no processo eleitoral para ir contribuindo. A gente esticou bastante nos temas mais importantes que a gente conseguiu detectar nesse momento aqui e agradecer muito a sua contribuição em relação a isso, até o processo eleitoral, e colocar uma última questão que particularmente preocupa aqui, dado o resultado da eleição de Bariri e de Tocantins, na chamada troca tampão dos mandatários, que foram necessários um novo processo eleitoral. O número de votos brancos e nulos, somados com os ausentes, aqueles que sequer compareceram à urna, ultrapassou em muito 50%, 58% de um, 61% do outro. E de que forma você vê que isso que está arraigado, infelizmente, em parcela da população pode interferir, sim, na nossa vontade, do anseio da população que fala em mudança, eventualmente, como marca desta campanha? Nelson, isso aí é uma coisa lamentável, é um desserviço que as redes sociais têm prestado
a difusão, proliferação desses posts de internet aí dizendo que as pessoas devem votar em branco ou nulo ou faltar à eleição. Para você ter uma ideia, Nelson, da quantidade de votos em branco, nulo ou de abstenção que nós tivemos no Brasil na última eleição presidencial, nós tivemos mais de 37 milhões de eleitores que não votaram, ou votaram branco ou votaram nulo. Isso daí é maior do que a população inteira do Canadá. Eu não estou falando que é maior que o eleitorado do Canadá, é maior do que a população inteira do Canadá. O que acontece quando eu tiro essas pessoas do processo eleitoral? Quando eu tiro uma quantidade gigantesca dessa do processo eleitoral, eu estou fazendo o seguinte, eu estou baixando os conscientes eleitorais. O que implica baixar os conscientes eleitorais? Eu vou tentar aqui resumir de forma rápida, mas a coisa é muito mais complexa do que isso. Digamos que você tem um curral eleitoral, que o seu curral eleitoral te forneça 500 votos. Com 500 votos eu não consigo sequer fazer um candidato. Quando eu baixo o quociente eleitoral, de repente esses 500 votos vão me fornecer 2 candidatos. Você está entendendo? Então as pessoas que votam branco, nulo ou deixam de votar, elas estão baixando o quociente eleitoral e favorecendo o sistema de corrupção contra o qual elas imaginam protestar com a sua ausência. E prejudicando a questão da representatividade. Prejudicando a questão da representatividade. Olha, eu tenho um curral eleitoral de 3 mil eleitores. Esse curral eleitoral não elege ninguém. Eu saio aí difundindo pela internet que votar branco, votar nulo ou faltar é legal, e aí eu faço o quê? Diminuo o quociente eleitoral. Agora meus 3 mil eleitores do curral eleitoral me fornecem um representante na Casa Legislativa. Isso é justo? Então as pessoas, elas justamente indignadas, e não tiro a razão da sua indignação, querem protestar de algum modo. E protestam exatamente da maneira que fortalece o sistema. Favorece a regra do jogo daquele contra o qual ela gostaria de protestar por desconhecer como funciona o sistema. Eu acho que se existe um serviço que a imprensa pode prestar, é explicar ao eleitorado, primeiro, que voto nulo não anula a eleição, explicar o que é o quociente eleitoral, explicar o que é o quociente partidário e qual é o efeito nefasto da sua abstenção, do seu voto branco, do seu voto nulo para esses quocientes. Porque você favorece a compra de voto. Se você baixa o quociente eleitoral de 1.000 para 500, responda, é mais fácil comprar 1.000 votos ou 500 para ser eleito. Então você favorece quem compra votos. Luciano Olavo da Silva, muito obrigado por você dar o pontapé conosco aqui dessa compreensão e ajudar as pessoas a poderem ir informando e formando opinião em relação a isso. Eu que agradeço a oportunidade, Nelson, e espero que tenha alguma utilidade aí para a sua audiência e que ao menos desperte a curiosidade. Você pode encontrar esse programa na íntegra para você assistir na página da TV Câmara no YouTube. Também acompanhe pela Rádio Câmara os noticiários e informações para ajudar você a ir tornando a informação sobre as regras eleitorais e a questão do sistema mais palatáveis no dia a dia. Um dado entre muitos dessa informação do nosso bate-papo de hoje. Se você não for votar, multa eleitoral alimenta o fundo partidário que você tanto critica e você vai ajudar a manter a regra do jogo. Portanto, vai fortalecer exatamente o candidato que você diz que você não quer. Pensa um pouquinho sobre isso. Até o nosso próximo encontro.